Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor novamente. Amém? Então, irmãos, essa palavra aqui que Deus me direcionou é um pouquinho extensa, mas ela é uma passagem muito incrível, assim, uma das, passagens muito incríveis do Senhor. É a parábola do filho pródigo. Antes da gente fazer a leitura, eu convido a igreja para a gente estar orando. E depois eu vou seguindo a sequência, mas a gente vai orar, os irmãos vão se assentar, amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Paizinho amado, estamos aqui na Tua casa, Senhor Jesus, pedindo, Senhor, que a Tua presença esteja aqui conosco. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Venha, Paizinho amado, tomando conta dos nossos corações, Senhor Jesus, tirando de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, eu peço, Pai amado, que o Senhor venha me usar, Pai amado, para que eu seja um canal de bênção para a Tua igreja, Paizinho amado. Senhor, prepara, Pai amado, todos os corações que aqui estão, para que possam, Senhor Jesus, aprender mais da Tua palavra, Pai. Obrigado por tudo, querido. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. A palavra é em Lucas, capítulo 15, versículo 11. É a parábola do filho pródigo. Certamente muitos dos irmãos já ouviram, já conhecem, mas ela é uma palavra rica em detalhes, então por isso eu vou fazer uma leitura que é um pouco extensa, mas é algo que tem tantos detalhes que só a gente lendo ela completa para a gente não esquecer de nada. Amém? E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Depois vai ter continuação, irmãos. Só uma pausa. Irmãos, vocês, até nos dias de hoje, se acontecer um fato assim de chegar alguém e pedir a sua herança para um pai ou para uma mãe, é uma desonra. Imagina, é como se tu estivesse desejando a morte do teu pai e da tua mãe. Porque a herança, o filho só tem direito depois que o pai ou a mãe morre. E esse jovem, ele queria a herança dele. Porque provavelmente ele achava
que ele conseguiria conseguir mais dinheiro com aquele dinheiro, no caso que até então não era seu. E ele pegou esse dinheiro que o pai acabou dando, né? O pai sabia que não ia dar certo, vamos dizer assim, né? Aquela questão. Mas o filho provavelmente já estava decidido. E quando um jovem está decidido de alguma coisa, dificilmente a gente vai conseguir tirar a ideia da cabeça dele. E o pai deixou. O pai entregou a herança dele e deixou. E a Bíblia diz que esse filho ele foi para uma terra longe do seu pai, gastou todo o seu dinheiro. Provavelmente esse jovem gastou com festa, com prostitutas, gastou de forma à toa todo o dinheiro que lhe tinha sido dado, porque não tinha maturidade para cuidar do dinheiro, enfim. E após gastar tudo, ele ficou completamente sozinho, porque quando a gente tem tudo, quando a gente tem dinheiro, a gente tem amigos, a gente sempre tem gente perto, mas e quando tu não tem? Aí que tu vê quem realmente são as pessoas que estão do teu lado, quando a gente está passando pela dificuldade. E esse jovem, ele se encontrou sozinho a ponto de se colocar para trabalhar com porcos. E antigamente esse era um dos piores serviços. Cuidar de porcos era um dos piores. Ele veio de uma casa rica, onde o pai dele tinha trabalhadores. E ele chegou ao ponto de se colocar para cuidar de porcos. E assim foi. Até que quando ele estava lá tratando dos porcos, ele caiu de si, né? Tipo, o que eu estou fazendo da minha vida? Vamos dizer assim, né? Se fosse conosco. E ali ele se caiu de si e decidiu voltar para casa. Por que ele decidiu voltar para casa? Porque ele sabia que lá ele tinha um pai amoroso. Porque lá ele sabia que ele ia ter tudo aquilo que ele precisava. E creio eu que na mente dele, né, passou assim: meu pai não vai mais me aceitar. Porque olha o que eu fiz contra ele. Até mesmo ele admite, né? Peguei contra o céu e contra ti. Mas mesmo assim, ele foi. Ele se levantou e foi. E quando ele chegou lá, foi pelo contrário. Ele foi muito bem recebido pelo pai. O pai se alegrou quando viu o filho chegando. Eu vou continuar a passagem aqui, irmãos, para depois terminar o que eu tenho para falar. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matastes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? O que acontece nesse capítulo de Lucas 15? Esse capítulo ele fala sobre os perdidos, vamos dizer assim, porque ele inicia falando sobre a parábola da ovelha perdida, onde Jesus deixa as 99 e vai atrás daquela uma perdida. E também fala sobre a dracma perdida, que a dracma foi a moeda que a mulher perdeu dentro de casa. A ovelha, ela se perdeu fora do aprisco. A moeda se perdeu dentro de casa. E o que acontece com a parábola do filho pródigo é que tinha dois filhos. Um se perdeu fora e o outro estava perdido dentro. Por quê? O filho mais velho, ele se colocou ali: eu sempre fiquei aqui do teu lado. Mas se tu for olhar de forma profunda, se o teu irmão partisse e voltasse, tu não se alegraria?
eu me alegraria do meu irmão voltar, eu comemoraria. E esse irmão, ele não gostou, aquilo desagradou a ele, porque no final ele não estava pensando num todo, ele estava pensando nele, ele estava agindo de uma forma egoísta. Por quê? Porque de repente, né, ele pensava, agora isso aqui é tudo meu, né? E quando ele viu aquela situação, ele não gostou. E muitas vezes a gente pode ser assim na igreja também. A gente pode ter irmãos que saiam da igreja, se afastem, mas a gente pode estar afastado estando aqui dentro. A gente vem nos cultos, a gente vem, participa aqui fisicamente. Mas às vezes o teu espiritual está longe de Deus. E isso serve para mim, não é só para a igreja. Eu me incluindo junto com vocês, todos nós. Por quê? Porque Deus, Ele nos quer perto dEle. De alma, de espírito, de todo o coração. E essa passagem, ela mostra o amor desse Pai. E esse Pai, ele significa Deus na nossa vida. Porque a gente pode sair quantas vezes for, Ele sempre vai nos receber de braços abertos. E a questão dessa saída do filho pródigo, ele acreditava que ia ser feliz lá fora, ele pensava nos prazeres dele, e isso acontece com a gente também. Muitas vezes a gente pensa nos nossos prazeres, e de forma que a gente nem percebe, o pecado ele vai entrando na gente. Por quê? Porque o pecado, antes de ser consumido, ele primeiro vem na nossa mente. Então, se tu deixa aquela ideia vir na tua mente, aquilo ali vai crescendo, e se tu não se levantar e impedir, daqui a pouco tu está consumindo o pecado. E o pecado pode ser várias coisas, pode ser uma pornografia, pode ser um vício, pode ser uma traição, um adultério, enfim. Pode ser tu ter olhares para outras mulheres, olhares para outros homens, porque o pecado em si, ele não está só no ato de tu fazer alguma coisa, mas o fato de tu imaginar, tu já está pecando. E a gente precisa entender isso, e a gente tem que se levantar, porque nem tudo que a gente faz é aquilo que a gente quer. Eu, se fosse escolha minha, eu não estaria aqui hoje, eu correria. Até a Ivanira um dia falou assim, eu sei que vocês queriam que a nossa pastora estivesse aqui, eu me senti no teu lugar naquele momento, porque é bem essa sensação que a gente tem, que a gente não é capaz de fazer, de passar uma passagem para a igreja, enfim. Só que é necessário que a gente se levante. É necessário. Porque Deus trabalha na gente e trabalha na igreja. E eu tenho certeza que essa experiência de estar no altar, ela é muito transformadora para quem está aqui. E eu desejo que cada um dos irmãos que está aqui tenha esse desejo, essa vontade, tenha a oportunidade de estar aqui em cima. Porque acontece muita mudança na gente, muita busca, sofrimento, porque a gente sofre um pouquinho também, até a gente conseguir estar aqui. Mas é necessário, porque a gente está aqui na Terra para fazer aquilo que Cristo fez quando estava aqui. A gente é representante de Cristo. E para a gente representar Ele, a gente tem que conhecer Ele, a gente tem que ter intimidade, a gente tem que buscar. E esse jovem, quando ele caiu em si, que ele estava errado, ele não transferiu a responsabilidade dele. Ele admitiu. Eu pequei. Pequei contra o céu e contra ti. Ele não ficou, porque foi o irmão, porque foi a irmã. Não, ele admitiu. Eu pequei. E ele, admitindo que estava errado, ele levantou e decidiu fazer diferente. Porque a gente tem que ter coragem também para se levantar e fazer diferente. Muitas vezes a gente vai estar no meio de pessoas que não são cristãs.
E a gente tem que se levantar e mostrar que a gente é diferente. No dia a dia, né? Não só aqui na igreja, porque aqui na igreja é maravilhoso ser cristão. Todo mundo é cristão aqui. No máximo vai ter algum visitante que não seja. Mas e lá fora? Onde tu tem colegas que são de todos quanto é religiões e crenças, onde muitas vezes o que é errado para eles é certo, e às vezes tu vai dar a tua opinião, que é seguindo os caminhos de Jesus, aí tu é o errado. É difícil, mas Deus, ele fala na palavra dele que na terra a gente vai ter isso mesmo. É perseguição, é inveja, é aflição. Mas também na palavra de Deus diz que tem um céu que está sendo preparado para nós. As pessoas, elas ignoram muito isso e vivem a satisfazer os seus próprios prazeres, que são momentâneos. Só que elas não pensam no além do que tudo está acontecendo aqui. Muitas vezes essas pessoas só pensam nisso quando já estão na hora de morrer, vamos dizer assim, ou perdeu alguém ali, enfim, né? Daí ela começa a pensar sobre o que há depois da vida, né? O que há além disso aqui. Mas a gente não, a gente tem que estar preparado. Se Jesus voltar, se a gente morrer hoje ou amanhã, a gente tem que ter certeza da nossa salvação. E a nossa salvação, ela é individual. Não tem como eu orar, jejuar, buscar para salvar a minha irmã. Não. Eu vou buscar a minha salvação. A minha irmã vai buscar a salvação dela. É individual. Porque muitas vezes a gente terceiriza, né? Eu preciso aqui de um milagre aqui, pastora Thais. Tá ruim a coisa aqui, pastora Thais. Às vezes é só a gente dobrar o joelho e orar. Tem situações que a gente não aguenta, a gente precisa mesmo de ajuda em oração. Mas tem muitas vezes que está na nossa mão. Jejum e oração. Jejum, nossa, difícil pra caramba. Mas é uma coisa que é uma chave que abre muita porta. Mas depende muito da gente. Nesse último culto ali de domingo teve o batismo, a salvação. E Deus se alegra com as pessoas que se arrependem. No caso dessas pessoas que recém se batizaram, o passado delas está apagado. Mas a gente está sempre errando, irmãos. A gente está sempre precisando do perdão do Senhor. A gente está sempre precisando ser perdoado. Porque constantemente a gente peca. Muitas vezes sem perceber. Às vezes por besteira. Só que Deus, Ele é um Pai amoroso. Ele nos ama tanto que Ele nos perdoa diariamente. Eu vou ler aqui em Lucas 15:7, que diz a passagem sobre a questão do pecador. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É a palavra de Deus que diz. Mas é o pecador que se arrepende. Não é o pecador que, né, vamos dizer assim, errou, daqui a pouco erra de novo o mesmo erro, e de novo, e de novo. Para a gente ter mudança, a gente precisa genuinamente se arrepender. Não só de emoção, né? Me arrependi, mas só da boca para fora. A gente precisa se arrepender de verdade. E aí sim, aí a gente tem mudança. Aí a gente vai começar a fazer diferente. E toda vez que a gente peca, o pecado ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus. Por mais que a gente não queira isso, é isso que o pecado traz para nós. E o arrependimento, ele nos traz de volta para Deus.
Porque quando a gente se arrepende, a gente se humilha perante Deus. E a gente busca um perdão. E o Pai, Ele está sempre pronto para nos receber com graça, com amor. O Pai, Ele está sempre pronto para nos receber de braços abertos. Não importa o quão longe a gente foi, o quão distante a gente esteve. E para tudo isso ser possível, agora a gente está chegando no final do ano aí, todo mundo só pelas férias. Eu sou uma pessoa que estou só pelas férias. Só que a gente não pode tirar férias de Deus, né? Porque o pior vai ser para nós se a gente fazer isso. A gente tem que colocar Deus nas nossas férias. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para jejuar. E nas férias? Nas férias tu vai ter tempo. Né? Muitas vezes a gente não tem vontade. Mas e quem falou que tu precisa ter vontade? Tu não tem que ter vontade de orar, não? Não tem. Tu não tem que ter vontade de jejuar. Não tem que ter vontade. Tu tem que ter disciplina. Tem que orar sim. Tem que jejuar sim. A gente é cristão ou não é? Vocês são cristãos ou não são? A gente tem que se decidir. Tu vai querer a estrada larga, onde te conduz ao pecado, ou tu vai entrar na estrada estreita, que te leva e te garante a vida eterna? A gente tem que parar de romantizar, né? Que a gente emociona muito as coisas. E de manhã cedo, por exemplo, todo mundo que levanta cedo vai trabalhar. Tu levanta cedo porque tu quer, uma coisa que tu quer, é uma disciplina que tu já criou porque tu precisa, né? A gente precisa ganhar o nosso dinheiro, a gente precisa sustentar a nossa casa. E é isso que a gente precisa para a nossa vida cristã. Hoje eu não vou no culto porque eu não estou afim de ir no culto. E quem falou que tu precisa estar afim de vir no culto? Tu tem que vir, tu é cristão. Sim, tem que vir, tá cansado, mas tem que vir. Não tenho ânimo, vem cansado. Ei. Porque a vida com Cristo é isso. A gente tem que matar o nosso eu para que Cristo possa habitar em nós. E é difícil, irmãos, é muito difícil. É muito difícil a gente ser cristão no mundo de hoje. É extremamente difícil. Porque todo mundo está num caminho errado ali, tu está indo contra a maré. É extremamente difícil. Eu fico muito feliz quando eu tenho algum colega que é cristão também. Tu chega a conversar com ele, ele te entende. Esses mistérios, essas coisas loucas que Deus faz no nosso dia a dia, ele entende. E é tão bom isso tu compartilhar. Mas para também a gente ter essas experiências, a gente precisa estar aqui. A gente precisa estar na presença de Deus. A gente tem que buscar Ele. Porque Deus, Ele quer ter comunhão. Ele quer que os irmãos vivam em comunhão. Então, por isso que é necessário, sim, que a gente esteja na igreja. Cansado, não cansado, querendo, não querendo. A gente precisa. E o fato de nós estarmos aqui, toda a nossa descendência vai ser abençoada também. Porque a palavra vai penetrar em nós e vai passar para a nossa família, de uma maneira ou de outra. A Bíblia diz que a gente não pode ser uma pessoa neutra, sabe? Eu acredito em Deus, mas não, não... Sabe aquela pessoa assim? Eu conheço gente assim. Não é que eu não acredite em Deus, mas é que tem algumas coisas que eu não concordo, sabe? A gente não pode ser neutro, irmão. A gente tem que se decidir. E quem vai decidir isso é você. Não adianta tu querer esperar que Deus venha fazer com que você se decida para que lado seguir, porque servir a Cristo ou não está apenas nas tuas mãos.
E quando a gente decide servir a Cristo, a gente precisa abandonar o eu. E isso é uma coisa que é diária. Imprevistos acontecem o tempo todo. Deus, ele não quer que a gente recorra a Ele somente quando a gente precisa de um milagre. Deus, ele não quer que a gente recorra a Ele somente quando a gente precisa resolver um problema grande. Deus, ele quer ter momentos diários com a gente. Deus, ele quer se fazer presente no nosso dia a dia. Quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que tu faz quando tu acorda? Uma coisa que eu aprendi num livro, todo dia quando eu me acordo eu dou bom dia Pai, bom dia Filho, bom dia Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho que colocar Deus no negócio. Às vezes eu estou até morrendo de sono lá, nem levantei direito lá e já saio falando. Por quê? Porque a gente precisa. Nesse mundo caótico que a gente está aí, sozinho a gente não vai conseguir não, irmãos. É mais fácil eles nos levar para o caminho errado do que nós trazer eles. E Deus, ele quer que a gente traga as pessoas para o Evangelho. Porque Deus, ele quer salvar todos. Deus é um Pai amoroso. Ele está de braços abertos para todos. Muitas vezes a gente julga o irmão que não está aqui. Ah, porque a irmã não veio, fulano não veio. Só que Deus, ele os ama igual. Muitas vezes a gente fica apontando, não, porque o fulano não pode pregar, o fulano é pecador. Mas muitas vezes é através de Deus usar essa pessoa que Deus vai trabalhar nessa pessoa. E muitas vezes a gente julga as pessoas. Só que o nosso papel, a nossa função aqui é levar o Evangelho. Pode você querer ou não, todo cristão. Ah, é levita, é diácono, limpa a igreja. Todo cristão, a nossa função aqui na terra é pregar o Evangelho. E muitas vezes não é nem falando, é com o nosso testemunho de vida. Às vezes a gente não precisa nem falar de Deus, as pessoas notam. Eu creio que já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, das pessoas chegarem e falar assim: tu é cristã, né? Porque elas percebem que tu é diferente. Elas podem não ter certeza, mas elas veem que tem alguma coisa diferente em ti. E isso é maravilhoso. As pessoas reconhecer que tem algo diferente em ti. E o que tem algo diferente em ti é Jesus. É essa luz que nos ilumina. Então, irmãos, a palavra que eu tinha para trazer era essa. Que a gente possa ter um coração reto para com Deus. Que a gente não seja aquele irmãozinho lá que acaba não gostando de ver o outro irmão se dando bem, né? Que a gente possa se alegrar uns com os outros. Porque essa é a vontade de Deus. Que a gente viva em união. E que agora, nesse final de ano aí, tá todo mundo cansado. A gente vai cansando. Mas Deus, ele nos dá o renovo. Que nem muitas vezes a Thaís falou, o ano ainda não acabou. Tem muita coisa para acontecer ainda. E vai de ti te levantar ou deixar, né, as coisas acontecerem assim. Muito vai do teu posicionamento. Deus, ele age sim, mas ele age naquilo que é impossível. Aquilo que é possível está nas nossas mãos. E a gente precisa se levantar. Não adianta a gente botar a expectativa lá no ano que vem. Não, mas o ano de 2025. Mas por que não pode ser nesse ano ainda, gente? O ano não terminou ainda. Assim como o Márcio deu o testemunho dele. Achei muito legal. Não, porque o ano que vem eu vou fazer a faculdade. Não sei se estavam todos aí. Mas ele falou, não, porque o ano que vem eu vou fazer a pós-graduação. Daí, através da mensagem que foi passada aqui, o ano não terminou. O que ele fez? Foi lá e já se inscreveu para fazer a pós. Glórias a Deus. E a gente tem que ser assim também. A gente tem que se levantar, não ficar esperando o momento certo.
Mas a gente tem que ter fé. A gente precisa colocar Deus no negócio e ir. Não ficar prolongando as coisas que às vezes já estão para acontecer. E que a gente possa, irmãos, através dessa mensagem aqui do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, que não interessa o quão perdido que a gente esteja nos nossos problemas, nas nossas aflições, na nossa situação, Deus, Ele sempre vai estar do nosso lado, nos cuidando, nos guiando. Só que Ele também permite. Ele permite que a gente se afaste dEle. Cabe a nós voltar para Ele. E muitas vezes a gente não saiu da igreja. Mas a gente parou de orar, a gente parou de jejuar, a gente parou de falar do Evangelho. Que esse ano ainda o Espírito Santo do Senhor venha tocar nos nossos corações, nas nossas mentes, e a gente venha se colocar mais para Deus. Porque o nosso lugar não é aqui, irmãos, o nosso lugar é no céu. Então a gente não pode ficar se apegando às coisas daqui, não. A gente tem que viver aqui, sim, mas a gente tem que ter a nossa certeza que a gente tem uma salvação nos esperando. Amém? Convido a igreja a estar se colocando de pé. Eu convido os irmãos a estarem passando aqui na frente para a gente estar orando juntinho, em união. Pode vir, Giovanni. Vamos colocar todo mundo juntinho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo és tu, Pai amado. Convido os irmãos a estarem fechando seus olhos, entrando em espírito de oração. Ô, Paizinho amado. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, te convido, Senhor Jesus, ao Senhor estar tocando os nossos corações, as nossas mentes, Pai amado, para que essa palavra não só passe por nós, mas que ela penetre em nosso coração e na nossa mente, Pai. Que a gente possa ter mudança, Senhor Jesus, e que as pessoas vejam, Senhor, Cristo que habita em nós, Pai. Oh, querido Espírito Santo, venha nos ajudar em nossas dificuldades, Paizinho amado. Venha se fazer presente em nossa vida. Que possamos, Pai amado, ser disciplinados de te colocar, Pai amado, em nossa rotina diária, Pai. Senhor, que a gente não venha deixar apenas o nosso resto, mas que o Senhor seja a nossa prioridade, Pai. Oh, querido, venha se fazer presente, Pai amado, venha trabalhar em nós. Oh, Paizinho amado, que toda a glória, toda a honra seja dada a Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da Tua igreja, Pai. Oh, querido, santo, santo, santo és Tu. Oh, Pai, que toda a glória, toda a honra seja dada a Ti. Santo, 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 santo és o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim.
teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. E eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus, bem forte, bem forte.